Na superfície, terras raras parecem apenas nomes complicados em tabelas periódicas esquecidas, mas por trás desses metais discretos existe uma disputa fria que define quem manda na tecnologia do planeta. Em cada smartphone aceso, em cada motor silencioso de um carro elétrico, em cada míssil guiado orbitando a estratosfera, pulsa a mesma pergunta incômoda: quem controla a matéria-prima que torna tudo isso possível? Enquanto você assiste a este vídeo, escavadeiras rasgam o solo em regiões remotas da Ásia, da África e da América do Sul, extraindo minerais que quase ninguém reconhece, mas que valem mais, estrategicamente, do que cofres inteiros de ouro. A maior parte da humanidade nunca ouviu falar em neodímio, disprósio ou itérbio, porém governos, exércitos e grandes corporações monitoram cada tonelada desses elementos com a atenção de quem acompanha movimentos de tropas inimigas. O mapa mundi das terras raras não está em livros escolares. Ele corre em relatórios confidenciais, reuniões a portas fechadas e acordos que jamais aparecem em manchetes, porque uma simples interrupção no fornecimento pode paralisar indústrias inteiras. Durante anos, um único país concentrou quase todo o refino desses metais, transformando o domínio químico e industrial em arma silenciosa, capaz de pressionar potências econômicas sem disparar um tiro. Nesta guerra sem sirenes, sanções não são anunciadas em rede mundial. Às vezes, basta uma nova regulamentação, uma taxa extra, um embargo discreto para que linhas de produção em outro continente parem como se alguém tivesse cortado a energia. Atrás de painéis solares brilhando ao sol e turbinas eólicas girando em campanhas de sustentabilidade, há lagos tóxicos, comunidades cercadas por rejeitos e um custo ambiental que raramente aparece nos vídeos promocionais da economia verde. Hoje, você vai atravessar essa cortina de silêncio e enxergar as terras raras não como curiosidade científica, mas como o combustível invisível de uma disputa geopolítica que decide empregos, alianças e futuros conflitos. Bem-vindo à guerra silenciosa por quem controla o abastecimento. Depois de conhecê-la, qualquer aparelho na sua mão vai parecer menos inocente e muito mais estratégico. Antes de qualquer tela acender, antes de qualquer motor elétrico girar, existe uma cadeia oculta de minas, laboratórios e portos que conecta pontos remotos do planeta a tudo que você usa no dia a dia. Por trás do brilho das cidades inteligentes, dos satélites que costuram o céu e da corrida pelos carros elétricos, há um grupo discreto de metais chamados terras raras, que funcionam como o sistema nervoso da tecnologia moderna. Neste documentário, você vai atravessar essa camada invisível da realidade e enxergar como alguns poucos países transformaram esses elementos em ferramenta de poder econômico, diplomático e militar, numa disputa que quase nunca aparece nas manchetes. Vamos mostrar onde essas terras raras são encontradas, como são extraídas, por que o refino é tão concentrado e de que forma o controle do abastecimento virou uma espécie de arma silenciosa sobre a qual quase ninguém fala abertamente. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender o mundo além das aparências, se inscreva agora no canal, ative o sino, deixe o like e comente aqui embaixo dizendo de qual cidade e país você está assistindo, para sabermos até onde essa história está chegando. Ajuste o volume, preste atenção em cada detalhe e venha descobrir como a próxima crise global pode não começar em uma bolsa de valores, mas em uma mina distante que decide, de repente, fechar a torneira dos metais que alimentam o século XXI. Tudo começa com algo que, à primeira vista, parece apenas rocha comum, misturada a poeira, barro e fragmentos sem brilho, enterrada em lugares onde quase ninguém olha duas vezes. Dentro dessa rocha, porém, há átomos de elementos que recebem nomes estranhos, organizados em uma série quase desconhecida da tabela periódica, mas que respondem por parte da força motora do mundo moderno. Esses elementos, chamados terras raras, não são exatamente raros na crosta terrestre. O que os torna especiais é a forma como estão distribuídos, sempre diluídos, sempre misturados, quase nunca em concentrações fáceis de explorar. Para tirar valor real dessas rochas, é preciso triturar, moer, reagir com produtos químicos e separar cada grama útil de uma massa enorme de resíduos, em um processo caro, complexo e carregado de impactos ambientais. Em laboratórios de análise,
amostras aparentemente idênticas revelam diferenças decisivas. Um pouco mais de neodímio pode significar ímãs mais potentes. Um pouco mais de térbio pode representar telas mais brilhantes e eficientes. É nesse ponto que a ciência encontra a estratégia, porque cada depósito, cada jazida com combinação específica de terras raras, define possibilidades industriais que alguns países possuem e outros jamais conseguirão replicar. Assim, um mapa geológico se transforma em mapa de influência, onde regiões remotas e pouco comentadas passam a ocupar papel central na disputa por quem produz e por quem apenas compra tecnologia. O minério deixa de ser só pedra quando governos percebem que controlar a extração e o refino desses elementos significa colocar a mão no interruptor de setores inteiros da economia global. De repente, o que parecia um punhado de pó escuro ganha outra dimensão. Torna-se chave de motores, telas, radares, sistemas de comunicação, uma espécie de esqueleto metálico da civilização digital. E é nesse silêncio de britadores, centrífugas e reatores químicos que a base da guerra silenciosa se estabelece, antes mesmo que qualquer contrato ou ameaça oficial seja colocado à mesa. Durante muito tempo, terras raras foram curiosidade de laboratório, citadas em artigos técnicos, longe do interesse de quem tomava decisões de alto nível em governos e corporações. Isso começou a mudar quando ficou claro que a transição para motores elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos compactos dependeria de ímãs mais fortes, ligas mais leves e telas mais eficientes do que as usadas no século passado. De repente, mapas geológicos que ficavam esquecidos em gavetas ganharam novo significado, porque indicavam onde estavam os solos capazes de alimentar essa corrida tecnológica silenciosa. Países que possuíam grandes reservas passaram a enxergar essas jazidas não apenas como oportunidade de exportação, mas como carta de negociação em futuras disputas comerciais. Ao mesmo tempo, países industrializados sem reservas relevantes perceberam que, sem acesso estável a esses elementos, toda a narrativa de inovação, segurança energética e defesa poderia ruir como fachada frágil. Empresas de tecnologia, montadoras e fabricantes de equipamentos militares passaram a monitorar a origem dos seus insumos com atenção inédita, buscando contratos de longo prazo e rotas alternativas de abastecimento. Esse movimento silencioso transformou regiões remotas em pontos de interesse estratégico, com diplomatas, investidores e representantes industriais visitando áreas que antes mal apareciam em mapas de notícias. Cada concessão de mineração, cada acordo de refino, cada licença ambiental aprovada ou negada passou a carregar peso muito além da fronteira do país onde a decisão era tomada. Assim, o que começou como simples disputa por mercado virou algo mais profundo, em que o controle das terras raras se aproximou da lógica de controle de rotas de petróleo no século passado. Só que, desta vez, a guerra pelo abastecimento não aparece nas bombas de combustível, mas nos componentes invisíveis que fazem girar a engrenagem da era digital. Extrair o minério é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder se consolida na etapa de refino, onde a rocha bruta se transforma em óxidos e metais prontos para uso industrial. Diferente da mineração, que pode ocorrer em vários países, o refino de terras raras exige tecnologia, infraestrutura química pesada e disposição para lidar com resíduos tóxicos em grande escala. Durante décadas, enquanto muitas nações preferiam manter distância desse tipo de indústria poluente, um país em especial investiu pesado em dominar cada detalhe desse processo. Ao oferecer refino barato, rápido e em grande volume, essa nação atraiu minérios de várias partes do mundo, concentrando em seu território o gargalo mais sensível da cadeia. Empresas estrangeiras se acostumaram a enviar minério bruto e receber de volta material refinado, sem perceber que, pouco a pouco, estavam construindo uma dependência estrutural difícil de reverter. Quando essa concentração ficou clara demais para ser ignorada, governos e analistas perceberam que uma simples mudança regulatória ou restrição de exportação poderia travar setores inteiros em outros continentes. De repente, o que era visto como vantagem de custo passou a ser encarado como vulnerabilidade estratégica, porque bastaria um corte no fornecimento para fábricas inteiras ficarem sem insumo. A corda no pescoço não aparece em discursos públicos, ela está em contratos, licenças, cotas e decisões administrativas capazes de reduzir o fluxo de terras raras refinadas quase da noite para o dia. E nesse cenário,
Cada tonelada de óxidos prontos para uso vale mais do que parece, não apenas em valor financeiro, mas em capacidade de determinar quem continua produzindo e quem precisa parar. É assim que o domínio do refino se converte em arma silenciosa, mais eficaz do que qualquer bloqueio visível, porque atinge a engrenagem interna da economia antes que a maioria perceba o golpe. Quando se fala em energia limpa e tecnologia verde, quase sempre as imagens mostram céus azuis, campos verdes e máquinas silenciosas trabalhando em harmonia com a paisagem. O que raramente aparece nessas campanhas é a origem dos metais que tornam possíveis os motores eficientes, os geradores compactos e os sistemas eletrônicos que prometem reduzir emissões. Nas regiões onde terras raras são extraídas e refinadas, o cenário costuma ser bem diferente dos comerciais, com lagos de rejeitos, solos contaminados e ar carregado por partículas invisíveis. O processo de separação química desses elementos exige reagentes agressivos, grande consumo de água e gera resíduos difíceis de tratar, que muitas vezes permanecem por décadas no entorno das plantas industriais. Comunidades vizinhas a essas operações convivem com poeira constante, alterações em cursos d'água e incerteza sobre o impacto de longo prazo na saúde e na agricultura local. Em muitos casos, as mesmas pessoas que veem as turbinas eólicas em propagandas não têm ideia de que, em outro continente, há um rastro de passivos ambientais ligado àquele símbolo de sustentabilidade. Essa distância entre o benefício visível e o custo oculto cria uma narrativa confortável, em que a tecnologia aparece quase sem consequência, como se bastasse apertar um botão e colher resultados limpos. Enquanto isso, relatórios técnicos alertam para a necessidade de regras mais rígidas, fiscalização séria e investimentos em métodos de refino menos agressivos. Mas essas discussões raramente ganham manchetes. A contradição é clara. Para alimentar a visão de futuro mais sustentável, ainda se aceita um grau de impacto concentrado em pontos específicos do planeta, longe dos olhos da maioria. Nesse cenário, entender a cadeia das terras raras significa também encarar o espelho e reconhecer que a limpeza aparente de um lado pode estar apoiada na sujeira escondida de outro. Enquanto as potências tradicionais disputam espaço nessa cadeia, outros países começam a perceber que podem entrar no tabuleiro das terras raras como novas peças capazes de alterar o jogo. O Brasil, por exemplo, guarda em seu território depósitos importantes de minerais associados a terras raras, espalhados por diferentes regiões e ainda pouco explorados em comparação ao seu potencial. Estudos geológicos apontam que, com investimento correto em tecnologia e infraestrutura, o país poderia deixar de ser apenas consumidor de produtos de alta tecnologia para se tornar fornecedor relevante de matéria-prima estratégica. Além dele, nações africanas e alguns países da Ásia Central surgem no radar, com reservas ainda subavaliadas, mas que podem ganhar destaque à medida que a demanda global continuar crescendo. Essa possível diversificação de fontes é vista por muitos analistas como forma de reduzir a dependência excessiva de um único polo de refino e produção, equilibrando levemente a balança. No entanto, entrar nesse jogo não é simples, porque exige enfrentar desafios ambientais, criar marcos regulatórios sólidos e evitar repetir modelos de exploração que deixaram apenas danos e pouca riqueza local. Ao mesmo tempo, a corrida por reciclagem de componentes eletrônicos e desenvolvimento de materiais substitutos começa a ganhar força como alternativa parcial a essa dependência mineral. Laboratórios em vários continentes trabalham para reduzir a quantidade de terras raras em ímãs, telas e baterias, tentando manter desempenho sem ficar com a corda totalmente presa ao pescoço. Nada disso, porém, muda o fato central. Por muitos anos ainda, quem controlar o acesso, o refino e a distribuição de terras raras continuará com vantagem significativa na arena global. E é nesse cenário em constante movimento que países emergentes, empresas inovadoras e decisões tomadas hoje vão definir quem será apenas espectador e quem terá voz ativa na guerra silenciosa pelo abastecimento. Agora que você percorreu minas escondidas, complexos de refino, mapas geopolíticos e bastidores ambientais, fica difícil olhar para qualquer dispositivo eletrônico da mesma maneira que antes. Cada tela acesa, cada motor silencioso e cada sistema de comunicação carregam, por trás do design polido, uma trama de interesses, riscos e decisões que atravessam continentes. As terras raras,
que pareciam assunto distante de laboratório, revelaram seu rosto verdadeiro, o de matéria-prima estratégica, capaz de aproximar ou afastar países, fortalecer economias inteiras ou expô-las a vulnerabilidades silenciosas que não aparecem em discursos oficiais. Ao entender essa cadeia, você também entende um pouco mais da arquitetura invisível do poder no século XXI. Em meio a essa disputa, surgem perguntas que não podem mais ser ignoradas. Qual o custo real da tecnologia que usamos todos os dias? Quem paga a conta ambiental e social desse progresso? E que tipo de futuro estamos financiando quando aceitamos conforto sem perguntar de onde ele vem? Enfrentar essas questões é parte de se tornar um observador mais atento e menos manipulável. Se esse documentário te ajudou a enxergar o mundo com mais profundidade, eu te convido a se inscrever agora no canal, ativar o sino e deixar o seu like, porque isso mostra para nós que esse tipo de conteúdo merece continuar sendo produzido com cada vez mais pesquisa e cuidado. Sua participação é o combustível silencioso que mantém esse projeto de pé. Escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, para a gente ver até onde essa conversa sobre terras raras está chegando e como pessoas em realidades tão diferentes estão ligadas pela mesma disputa invisível. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que tecnologia é apenas brilho de tela, sem bastidores, sem custo, sem consequência. Obrigado por ter ficado até o final, por dedicar seu tempo a entender o que acontece por trás dos aparelhos que fazem parte da sua rotina. Nos próximos vídeos, vamos continuar viajando por histórias escondidas do mundo, revelando camadas que muitos preferem manter na sombra. Até lá, cuide do que você consome, do que você acredita e de como você lê o mundo ao seu redor.